O amor sem limites não é amor, é confusão. Sabe aquele casal que tinha tudo para dar certo e tudo vira uma discussão? É por conta de uma coisa chamada limites, que nós vamos aprender como é que isso se estabelece na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Uma coisa importante que você precisa saber antes que eu diga qualquer coisa a mais. Limites não é milindre, não é como estabelecer milindres, tá? Eu não gosto disso, eu não aceito isso, eu não quero. Não, isso não é limites. Eu vou explicar o que é. O que é? Quem concorda que somos todos diferentes, diga amém. Ainda bem, é isso aí. Pensa, se fosse todo mundo igual, ia ser muito estranho, né? Então, somos diferentes em muitos aspectos. Só que, infelizmente, nós projetamos no outro muito da nossa imagem e nossas expectativas especialmente, e muitas vezes queremos que o outro atenda muito dessa projeção e dessa expectativa, e aí nós nos frustramos. Tá? Resumindo, muitas vezes nós queremos que o outro seja a nossa imagem e semelhança. Pense como a gente pensa, goste do que a gente gosta, faça o que a gente faz, haja como a gente costuma agir, mas a vida não é assim. Podemos até ser compatíveis em algumas coisas, mas não em tudo. Não em tudo. Então vamos lá. O tema de hoje é estabelecer limites, respeitar limites. São duas coisas bem distintas, eu vou mostrar isso para você hoje. Então nós vamos estabelecer limites. Isso diz respeito a mim. Respeitar limites, isso diz respeito ao outro. Vamos repetir? Estabelecer limites tem a ver comigo. Respeitar limites tem a ver com o outro. Essa é a noção básica. Eu quero ler com vocês um texto da palavra de Deus, onde Jesus, ele meio que, a Bíblia, lógico, não usava esses termos modernos que nós usamos hoje. Mas Jesus, ele está falando com seus discípulos no início do Sermão da Montanha, e ele meio que ensina um pouco sobre estabelecer limites e respeitar limites. E ele diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 34. Não jurem, não prometam, não se comprometam de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não se comprometa com coisas maiores do que você, com coisas que você não entende, não pode fazer e talvez nunca venha a ser. Não se comprometa com o que você não é, com o que você não tem, com o que você não pode, com o que você não alcança. E ele continua: e não jure nem pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Não se comprometa nem com muita coisa que você acha que tem controle. Aí ele diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. A gente com certeza conhece de cor esse texto. Mas você algum dia imaginou que Jesus está dizendo ou é ou não é? Se você estabelecer um meio termo, isso é maligno. Ou funciona ou não funciona. Não tem outro caminho. Ou as coisas são certas ou elas são erradas. O que passar disso vem do maligno. Bom, eu acho que esse é o melhor texto para se falar sobre limites. E eu gostaria de falar 3 coisas sobre estabelecer limites e 3 coisas sobre respeitar limites. Mas primeiro eu preciso daquela autorização. Eu posso falar? Amém. Teve gente que só olhou para mim, ok, mas como a maioria vence, então todo mundo vai ter que ouvir. Tá? Tranquem as portas, ninguém vai poder sair. Nós vamos ter que ter uma conversa muito séria sobre estabelecer limites e respeitar limites. Mas primeiro, vamos orar? Vamos pedir direção ao Espírito Santo de Deus? Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, fala conosco. Fala
de maneira que cada um compreenda a partir da sua necessidade, a partir daquilo que precisa para a sua vida, para a transformação que tem buscado, para a felicidade que tem almejado. Que cada um de nós ouça sua voz e perceba que o Senhor é esse Deus que cuida, instrui, o Deus que mostra o caminho. Fala conosco, Pai, a nossa oração é em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Talvez o que eu vá dizer aqui não seja um segredo muito grande. Talvez o grande segredo esteja no caminho que eu vou mostrar para cada coisa que eu vou falar aqui, sobre estabelecer limites e respeitar limites. Talvez seja mais a questão de como você vai ouvir e perceber de acordo com a sua existência. A maioria de nós aqui já viveu muitas experiências na vida, principalmente em termos de relacionamento. E eu não estou dizendo que você tem mudado de relacionamento, não. Você pode ter vivido inúmeras experiências dentro do mesmo relacionamento. E isso é parte da vida. A questão é que, de tanto ouvir pessoas, e de tanto ouvir sobre o relacionamento dessas pessoas, eu percebi que a maior parte dos atritos e das confusões, das discussões, era justamente o fato de que não se estava respeitando o limite, não se estava respeitando o jeito do outro, a maneira como o outro pensa e age. E muitas vezes nós nos esquecemos que essa pessoa com quem nós convivemos, que nós amamos, ou cuidamos, ou deixamos ser cuidados por essa pessoa, ela é aquilo que eu falei no início, bem diferente de nós. Bem diferente de nós. Mas as regras que eu vou colocar para vocês aqui, sobre estabelecer limites e respeitar limites, elas são universais, é consenso. É consenso. Por isso talvez você já as tenha ouvido em algum lugar. Agora, volto a dizer, o caminho talvez seja uma novidade. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse sobre estabelecer limites, a primeira parte. Não diga sim apenas para agradar quando o seu coração está dizendo não. Esse é o erro inicial que nós todos cometemos. Aí a gente faz uma coisa que a gente não quer fazer. Só que quando você faz isso a primeira vez, você vai ter que fazer isso de novo, e de novo, e de novo. E vai chegar a hora que você não vai conseguir controlar nem suas feições. Vai dar para perceber que você está fazendo uma coisa que não te agrada. Vai dar para perceber no seu rosto, na sua fala, na maneira como você age com as pessoas. Vai dar para perceber que você foi tentar agradar, mas seu coração estava dizendo não. Porque, gente, olha só. Como identificar meus limites? Como? Mas olha que coisa interessante. O limite surge quando você escolhe fazer algo que você não se sente bem fazendo. Aí você identifica um limite. Eu sei que tem momentos na nossa vida em que a gente muitas vezes acaba se propondo a fazer coisas que a gente não era o que a gente gostaria de fazer, mas por uma questão de talvez necessidade ou por precisão, a gente acaba fazendo. Mas quando nós nos expomos a coisas que vão contra aquilo que nós somos, a forma como nós acreditamos, pensamos e imaginamos, nós estamos percebendo que estamos forçando um limite que não é nosso. Então o limite surge, você identifica ele, quando você escolhe fazer algo que você não se sente bem fazendo. Por isso, Jesus ele foi enfático, não é? Seja o seu sim, sim. O seu não, não. É ou não é? É por isso que a gente nunca deve parecer ser uma coisa que a gente não é. Compreenda isso de uma vez por todas. Nunca mostre algo que você não é. Nunca procure parecer algo que você não é. Nunca prometa uma coisa que você não poderá fazer, porque você vai esbarrar nos seus limites
E quando você esbarrar nos seus limites, vai ficar difícil consertar isso. Então, tem uma coisa importante nessa primeira parte aqui. Aprenda a dizer não sem se justificar. Ah, mas pastor, o senhor está pegando pesado aqui, essa tarefa é difícil, porque a gente gosta sempre de dar uma explicação, né? Mas saiba que o não é uma ofensa. Não sei por que a gente aqui, no nosso país, culturalmente, falar não para alguém parece que você está ofendendo. Muito pelo contrário, falar não é um ato de saúde emocional. Você vai lá em casa, eu não posso, infelizmente. Muito obrigado pelo convite. Isso é saudável. Você quer saber o que não é saudável? Você vai lá em casa, me liga, depois a gente... Você não quer ir. Para que você está pedindo para te ligar? Então a gente vai combinar. Não vai. Não vai. Não é mais saudável você dizer não? Mas aqui para nós parece que o não é uma ofensa. É uma ofensa. Tem um psicólogo muito famoso por escrever sobre relacionamentos, chamado Rollo May, e ele disse o seguinte, que dizer não é um modo de dizer sim a si mesmo. Então, entenda definitivamente, não diga sim apenas para agradar, quando o seu coração está dizendo não. Pronto. Respirou? Ninguém vai ficar ofendido com o seu não. Eu não vou. Tá ok, então. Então, fica com Deus, eu vou lá, daqui a pouco eu estou de volta. E por favor, não confunda limites com milindre, porque tem gente que faz para implicar. Eu vou fazer uma pergunta, eu quero todo mundo olhando para mim, não vire o rosto. Você conhece alguém implicante? Olha para mim. Ótimo. Perfeito. Só pensou. É mais ou menos assim, não faça para implicar, apenas olhe com sinceridade para você e estabeleça seus limites. Agora, falando ainda em estabelecer limites, segunda coisa, bora lá. Não se sobrecarregue com o que não é seu. Então, eu preciso entender que eu não posso trazer para mim mais do que eu posso, pegando responsabilidades que não são minhas, eu já tenho muitas, e eu também não posso transferir minhas responsabilidades para os outros. Elas são minhas. E eu tenho que me movimentar para que as coisas aconteçam no time certo, do jeito certo. Então, não se sobrecarregue com o que não é seu. Aí o que eu vejo? Pessoas que mal estão dando conta da própria existência, seja emocional, seja material, seja espiritual, mal estão dando conta da própria existência e ainda buscam outras coisas para fazer e acabam se esquecendo de cuidar de si mesmos. E aí, olha, nem lá e nem cá, tudo falha. Tudo falha. Então entenda, muitos se sobrecarregam tentando resolver a dor dos outros. Isso não é empatia, é exaustão disfarçada de bondade. Eu queria que você decorasse isso aqui. Eu estou tendo empatia, tá nada. Você não dá conta de resolver seu problema. Você não dá conta de cuidar de tanta coisa que você tem para fazer. Você mal consegue administrar a sua própria história. Você vai trazer o problema do outro para a sua vida. Isso não é empatia. Eu vou mostrar para vocês o que é empatia. Pode ficar em paz. Tá? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia manda a gente examinar como é que a gente está conduzindo a nossa própria existência. E ela diz assim, Paulo escrevendo aos Gálatas, mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. A Bíblia não manda você deixar o seu fardo aqui e pegar o do outro, não. Se der, ajude o outro também, mas se der, se puder, eu amo uma frase na minha vida pastoral, que além de ter muita sinceridade sobre ela tira de mim toda a sobrecarga. A frase é muito simples, eu vou orar por você. Eu vou mesmo.
Mas é só isso que eu vou fazer. Quem vai lutar é você, quem vai resolver o problema é você, e quem Deus vai usar para tratar tudo isso é você, mas eu vou orar por você. Eu acho isso maravilhoso. Amém? Ah, vocês estão muito xoxo. Não, eu vou muito orar por você. Amém? É isso. Que coisa interessante. Identifique o que realmente é sua responsabilidade. Se não for, devolva a carga com amor e oração. Não é para você dizer, eu não quero saber. Não, como é que a gente devolve a carga com amor? Eu posso te ajudar de alguma maneira? Se estiver ao meu alcance, eu ajudo. Você quer um conselho? Eu posso te dar um bom conselho e vou orar por você. Mas essa carga é sua. Essa carga é sua. Se eu tivesse tirado, e eu tinha essa tendência, toda a carga dos meus filhos, que tipo de adultos eles seriam? Se Deus tirasse toda a carga de mim, que tipo de crente eu seria? Eu nunca teria lutado por nada, meus filhos nunca teriam lutado por nada. Então foi necessário que eu e você, que nós levássemos as nossas cargas. Sim, para que a gente também aprendesse. Agora, houve um tempo em que eu ajudei pessoas, sim, muito, mas eu tinha espaço para abraçar, eu tinha saúde, tempo. Pronto. Então a segunda coisa importante é não se sobrecarregue com o que não é seu. Você está com tempo? Porque eu estou só no segundo, esse é o terceiro e são 6. Mas vamos lá. Definir o seu espaço ainda é sobre estabelecer limites. É importante para preservar a sua paz. Eu nem vou perguntar. Não, eu vou perguntar. Você gosta de ter paz? Diga aleluia. Ter paz é tão bom. Definir o seu espaço é importante para preservar a sua paz. E o que isso significa? Gente, olha o tanto que esse ponto aqui é sério, e eu preciso que você aprenda, corrija e comece a praticar. Defina o seu espaço. Quais são os seus limites? Por quê? Quem não define o seu espaço será invadido constantemente. Sempre vai ter alguém tirando a sua paz, tirando o seu descanso, tirando a sua vida, tirando o seu fôlego, tirando as coisas que você construiu. Sempre vai ter alguém tirando alguma coisa de você. Estabeleça limites. Opa, até aqui, ok. Passou daqui, não. Passou daqui, não. E isso é tão interessante porque preservar a sua paz é preservar o seu lar, seu relacionamento, as coisas que você conquistou, é preservar a sua sanidade e é evitar que as pessoas elas invadam constantemente o seu espaço. Olha, eu tenho uma coisa comigo que eu não abro mão, dentro de igreja principalmente, chama-se respeito. A pessoa mais simples ou a pessoa que se considera maior, aqui é todo mundo a mesma coisa, literalmente. Nesta igreja isso é literal. É literal. E eu não admito que ninguém falte com respeito com ninguém. Seja quem for. Você quer me ver nervoso e estressado? Eu ver uma situação onde eu acho que um está desrespeitando o outro. Vocês já me ouviram falar muito isso aqui. Então por quê? Eu não tenho mais tido tanto problema em relação a isso. Porque eu fui definindo isso. E quem não se adequou, fez o quê? Foi. Com Deus. Mas quem sabe respeitar limites, ficou. Que coisa boa. Que coisa maravilhosa. Então, definir seu espaço é muito importante. Ansel Groom, esse sujeito, ele é tão interessante. Ele escreveu aproximadamente 300 livros, sobre espiritualidade. Ele é um cristão, mas não professa a fé
como nós, ele é um monge beneditino, mas o cara é um gênio muito usado para escrever, inclusive sobre comportamento. E Anselm Grun, ele disse o seguinte: os limites não se opõem à comunhão. Não, são a base da comunhão, são a base dela. Eu achei isso simplesmente extraordinário. Quando a gente vive num lugar onde há limites, há respeito, há compreensão, há ajuda quando é solicitada, há uma comunhão melhor, porque todos nós respeitamos os limites e automaticamente as limitações dos outros. Forte isso, né? E eu queria meio que instigar você a fazer isso. Olha, eu queria que você soubesse que eu não dou conta disso aqui. E que você respeitasse isso, assim como eu respeito saber que você não dá conta disso aqui. Pronto, simples assim. Então, determine horários, distâncias, pausas. O Espírito Santo também age em ordem, é o que diz a Bíblia. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, 40. Horários, distâncias, pausas. Quais são os seus limites? Quem precisa dormir um pouquinho depois do almoço? Eu mais agora. Agora, gente, se eu não tirar um cochilinho, 20 minutinhos, por favor. Parece que a cabeça não funciona. Quem olha para você precisa saber quais são os seus limites. Pessoas vão compreendendo você porque você estabelece quem você é. O que você gosta. Olha, por favor, isso aqui é muito, muito importante. Uma pessoa que não impõe limites é uma casa sem portas nem trancas. Todo mundo invade. Invadem sua vida, sua privacidade, seu modo de ser, sua forma de pensar. Ninguém respeita. Então estabelecer limites é isso. E quer a gente goste ou não, essa é uma das grandes verdades que a vida vai ensinar para nós de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Isso até agora foi sobre estabelecer limites. Agora vamos para o outro lado, eu tenho mais 3 e depois a prática. Tenham paciência que hoje vai valer a pena, tá? Vamos lá sobre respeitar limites. Primeiro, lógico, claro, evidente, respeite os limites dos outros. Por favor. Olha, se a gente não suporta o não do outro, o problema está em nós, não é na outra pessoa, tá? Então, eu fico pensando se muitas vezes eu não estou sendo invasivo demais. Eu tomo muito cuidado com isso. Porque eu preciso respeitar. Se você me chamar, ok. Se não me chamar, dificilmente você vai me ver me oferecendo para alguma coisa. Eu nem gosto de fazer isso. Se você me chamar, eu vou. Se não, ok. Porque eu tenho que respeitar o seu limite, o que você estabelece. Se eu for na sua casa, são as suas regras, não as minhas. Isso é respeitar os limites dos outros. Então, olha só. Entenda. Aceite quando alguém precisar de espaço. Isso não é rejeição, é maturidade. Oh, Senhor. Deixa. Porque a pessoa gosta. Olha, eu não aguento mais aquelas discussões. Quem está falando aqui escuta a gente o dia inteiro. Mas eu já não tenho paciência com o casal que chega emburrado na minha sala. O que foi, gente? Alguém doente, uma doença grave? Aconteceu alguma coisa? É sério? O que foi? Estou preocupado. Todo sábado ele quer jogar bola. Eu falo, não acredito que o problema é esse. Toda essa bagunça, toda essa discussão é por conta disso. Entre num acordo simples que acomode os dois lados dessa moeda e está resolvido e vão para casa em paz. Respeite os limites, façam ajustes, um dia para você, um dia para mim. Ok, vocês estão entendendo? Respeite o limite do outro. As pessoas às vezes gostam de uma coisa, você gosta de outra. Se você ficar abrindo mão, vai chegar uma hora que um dia vai te pedir a tua alma.
E você vai entregar? Aí você entende por que Jesus disse isso aqui. Façam com os outros o que quereis que eles vos façam. A regra de respeitar os limites dos outros é essa daqui, ó. Fazei aos outros o que quereis que eles vos façam. Então é reciprocidade. Tudo tem o seu tempo e a sua hora e o seu momento. As pessoas têm gostos diferentes. Respeite, entre em acordo. Respeite o limite dos outros. Respeitar o outro, isso aqui é muito importante. É confiar que Deus também o conduz. Deus não está conduzindo só você, não. Ele está conduzindo ele. Está conduzindo todo mundo. Então, respeite isso. Saiba que Deus está conduzindo a coisa melhor do que você. E ainda sobre respeitar limites. Essa daqui é extremamente importante. Se prepare para ouvir. Não culpe os outros por ultrapassarem limites que você nunca estabeleceu. Nunca. Um dia você deixou aquela pessoa dar palpite na sua vida. Ela deu 2 palpites, 3 palpites. Agora você acha ruim quando essa pessoa dá palpite na tua vida? Você permitiu que essa pessoa ultrapassasse os limites. Agora, olha, eu vou dizer. O problema não é você deixar a pessoa ocupar o espaço. É você tentar tomar o espaço de volta. E esse é o problema. Você vai parecer que o errado, o mal, o estranho é você. Então, não culpe os outros por ultrapassarem limites que você nunca estabeleceu. Você passou a vida deixando a pessoa fazer aquilo, agora você quer resolver, agora todo custo da noite para o dia. Calma. Tem conserto para isso? Tem. No final eu vou passar a prática terapêutica e eu vou dizer, não deu tempo de imprimir, então você vai ter que fotografar, porque são 5 fotos que você vai ter que tirar da prática terapêutica. Já guarda o espaço aí no celular. Mas vamos lá. Isso aqui que eu vou colocar, se você puder, salve, escreva em algum lugar e repita várias vezes ao dia. O silêncio é a raiz da invasão emocional. Quem se cala, é um ditado popular, né? Mas por trás disso há uma noção psicológica. O silêncio, você ficou calado. Mas eu fiquei com medo de falar. Eu não tenho, não, eu falo. Porque se eu não falar, depois eu vou ter que gritar, ou brigar, ou o quê? Então é melhor eu falar. É melhor eu falar. O silêncio é a raiz da invasão emocional. Quem se cala, consente. Para que isso não aconteça, vem a segunda parte. Comunique seus limites claramente e com serenidade. Você ensina os outros como quer ser tratado, sabia? Você é quem ensina os outros como você quer ser tratado. Você conquistou o seu lugar. Você obteve a sua vitória e você merece respeito por isso. E isso tem que ser visto. Isso tem que ser visto. E as pessoas, elas podem até não gostar de você, mas elas têm que respeitar você. Amém? Glória a Deus. Então comunique seus limites. Não confunda limites com milindre, por favor. Harry Cloud, extraordinário, ele tem uma frase curtinha que define tudo isso que eu falei. Ele disse o seguinte: o que você permite, ele é um médico americano, o que você permite, ensina. Do mesmo jeito que quando você estabelece limites, você ensina, agora o que você permite, você também está ensinando para o outro que ele pode. Ele pode falar de você, que você não vai falar nada, ele pode invadir sua privacidade, pode exigir de você. Muitas vezes a nossa expectativa é aprender a esperar. Não vai ser no seu tempo, não vai ser na sua hora, não vai. E tão interessante, Jesus ajuda a pessoa a enxergar possibilidades de futuro, a reorganizar metas, sonhos, rotas,
A fé cristã acrescenta uma dimensão maior às coisas. A gente não vive só pelo que a gente vê. A gente vive numa dimensão maior, onde Jesus está organizando tudo. E lá no fim, as coisas vão acontecer exatamente do jeito que Deus planejou. A questão é como você vai chegar lá. Como você vai chegar lá? Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, ele fala uma coisa e nos inclui nesse processo, que eu não sei, ele sabe, ou ele sabia, mas ele coloca como se a gente soubesse também, mas eu não sei se eu sabia, agora eu acho que sei, mas eu não sei se você sabe, se não sabe vai saber agora, entendeu? Ótimo. Ele diz assim, ele inclui a gente, sabemos, e eu fico meio na dúvida se eu sabia isso, né? Eu vim descobrir isso muito tempo atrás, que todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas cooperam, até aquele tempo difícil, aquele momento ruim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entendeu como é que funciona? E ele coloca como se a gente tivesse essa consciência. Eu fico admirado com o apóstolo Paulo. Dallas Willard, ele colocou a vida cristã assim. Ele disse que a vida cristã é como viver já agora a vida do reino que um dia será plena. Eu acho isso tão bonito, porque a vida cristã é você experimentar essas coisas lindas que Jesus fala agora. Agora. Você poder ver a vida acontecendo. Você poder ver sua cura, sua libertação. Você poder ver seus filhos crescendo, lindos, saudáveis, abençoados. Você permitindo-se viver coisas que talvez você não tinha na época condições de viver. Você podendo oferecer à sua geração coisas melhores do que ofereceram para você. Então a vida cristã é muitas vezes você viver já agora muitas coisas. E parar de achar que você só vai viver isso lá no reino. Quando eu estiver com Jesus. Você pode viver isso agora. Então eu tenho uma pergunta muito séria para vocês. Você já vai começar o projeto colocando a vida em ordem. Então, seus projetos incluem espaço para Deus corrigir a rota? Essa pergunta aqui ela é muito séria, porque ela implica em obediência. E se você quiser muito uma coisa e Deus falar, não, a sua rota não passa por isso aí, nem por essa pessoa, não. E aí? Existe espaço para Deus corrigir a sua rota? Mas eu quero tanto! E Deus está dizendo, mas na estrada que eu construí para você, quando chega nesse ponto, ela faz assim, e segue. Porque é agora, nesse momento, que você vai ter que realinhar as suas expectativas e aprender a esperar. Não é que não vai acontecer, é que não vai acontecer do seu jeito, nem no seu tempo. Calma, calma. Por último, por que Jesus ele tem que ser esse mapa da nossa vida? E por que ele é tão importante? Bom, há uma diferença muito grande entre viver nesse mundo a partir de nós mesmos ou deixar que Jesus seja o condutor da nossa história. Jesus é um mapa. Quando Jesus passa a ser o nosso norte, é Ele quem norteia a nossa história. Não é mais o que eu quero, o que eu penso, o que eu tenho vontade de fazer, é como Jesus atua naquilo que eu quero, naquilo que eu penso e naquilo que eu tenho vontade de fazer. E é Jesus quem vai dar a palavra final. Pastor, mas como o senhor consegue ter essa ligação com Jesus para saber? Orando. Quando Jesus passa a ser o nosso norte, tudo muda. Olha como isso aqui é importante. Há um momento
na vida em que percebemos claramente que as rotas que criamos, as metas que estabelecemos, os planejamentos que fizemos, tudo isso não foi suficiente. Porque o coração do homem pode fazer planos, mas no fim a resposta vem de quem? De Deus. Ainda não cheguei aonde eu queria estar, mas creio que vou chegar. Ainda não construí tudo que eu queria construir, mas acredito que vou continuar lutando para isso. Ainda não tenho tudo que eu gostaria, mas vou continuar trabalhando para ver se consigo. Mas eu estou bem porque o meu norte é Cristo. E Ele vai continuar trabalhando na minha vida. É nesse momento que a palavra de Deus nos lembra do que nós acabamos de ler. Quando Jesus responde a Tomé, mas a resposta que Ele dá não é só a Tomé. Ele dá a resposta a todos os seus discípulos, a toda a humanidade, a todos nós que estamos aqui. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O mapa sou eu e ninguém vem ao Pai senão por mim. O mapa sou eu. Dallas Willard, de novo, gosto dele, leia os livros dele. Dallas Willard faleceu em 2017, se não me engano. Bom, posso estar errado. Seguir Jesus não é apenas acreditar nele, é aprender a viver como ele viveria se estivesse vivendo sua vida. Perfeito. Ai, Senhor, quando é que eu vou soltar umas dessas? Que coisa linda. Não é só acreditar em Jesus. Eu sei que você acredita. Eu sei que você tem Jesus no seu coração. Eu sei que você tem fé, mas você precisa aprender a viver como ele viveria se estivesse vivendo a sua vida. Tem um livro maravilhoso chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? Dá uma lida nesse livro, aprende um pouco lá. E se fosse Jesus naquele dia que você precisou tomar uma das decisões mais difíceis da sua vida? E se fosse Jesus, teria feito o que você fez, falado o que você falou, ido aonde você foi, estado com quem você esteve? Quando Jesus é o norte, o coração, ele encontra descanso, paz, equilíbrio. E aí, para a gente orar nesse primeiro dia, entenda que quando Jesus passa a ser o nosso mapa da vida, ele não apenas aponta a direção, ele caminha conosco até o fim. Até o fim. E vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor pedindo misericórdia. Que o Senhor possa transformar definitivamente as nossas vidas nos próximos dias. Muito além do que cada um de nós aqui foi capaz de pensar, imaginar ou sonhar. Que o Senhor possa ser o Deus que vai dar o fim, não segundo a nossa vontade, mas segundo o seu coração, a todas as coisas na nossa existência. Que o Senhor seja quem vai nos conduzir, dirigir, instruir, moldar, transformar, curar, e que nós possamos nos tornar maleáveis, obedientes, possamos nos esvaziar de nós mesmos e nos deixarmos preencher pela Tua presença em nós, ó Jesus. Pai, oramos assim com sinceridade de coração, agradecidos pela oportunidade mais uma vez que o Senhor está nos dando, e pedimos, não canse de nós, não desista de nós. Fica conosco, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.